Boa noite a todos. Gostaria já de convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 9. Nós estamos nesta série maravilhosa chamada Eu Acredito, falando das verdades centrais da fé cristã. Aquilo que, se nós crermos de fato, se nós acreditarmos muito mais do que simplesmente em teoria, mas fizermos destas verdades algo central nas nossas vidas, nos garantem a salvação, nos levam a viver a vida que Deus tem para nós. Nessa noite, continuando essa série Eu Acredito, nós falaremos a respeito de um conceito muito especial dentro da fé cristã, que é o conceito da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, e falaremos mais especificamente a respeito de Deus Filho, Jesus. Na semana passada, falamos a respeito de Deus Pai, né, o grande Criador, o Senhor. Ficamos deslumbrados com a grandeza do nosso Deus e nos sentimos pequenininhos perto desse Deus, mas nos sentimos tão importantes porque Ele nos ama e sempre manifestou e deixou claro esse amor a cada um de nós. Nessa noite vamos ver a mensagem Deus feito gente, este Deus que é grande, que se fez gente, que se fez carne, que se fez um de nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, para que nós pudéssemos estar perto dEle. Temos uma noite de ceia, uma noite em que podemos celebrar o fato de crermos, de acreditarmos no Senhor e na Sua Palavra. Vamos ler aqui João, no capítulo 14, versículos 8 e 9. Jesus está numa conversa com os seus discípulos, já alertando eles a respeito do que viria em seguida, que Jesus não mais estaria com eles, e que não era para eles ficarem perturbados com isso, mas para que eles crescem que Jesus prepararia algo muito melhor para eles, falando a respeito da eternidade, dos acontecimentos futuros e de como se daria então essa continuação. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Vamos ler de novo essa parte? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus tinha vivido com seus discípulos durante o seu ministério aqui nessa terra. Por aproximadamente 3 anos ele esteve com eles, ele esteve junto, eles pregavam e anunciavam as grandezas do Senhor junto, anunciavam o reino de Deus junto, tinham as refeições juntos, viviam juntos. E aqui, Jesus falando a respeito de que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, que Ele é a vida, que Ele veio do Pai, que Ele voltaria para o Pai, e falando Pai, Filho, eu sou Filho e Ele é o Pai, colocando esses conceitos de trindade, ou seja, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Felipe faz uma pergunta: Senhor Jesus, o Senhor está falando um monte de coisa, eu vou resumir aqui. Jesus, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Eu quero ver o Pai, Jesus. E aí Jesus, eu imagino a cara que Jesus olhou, depois de 3 anos estando com ele, depois de 3 anos ali, Jesus olhou para ele: Filipão, Felipe, você não me conhece, Felipe? 3 anos com vocês, tanto tempo a gente passou junto, tanta coisa a gente passou, Felipe. Como que você vem me perguntar um negócio desse? Mostra-nos o Pai. Aí ele falou: quem me vê, vê o Pai. Jesus disse: Felipe, você não percebeu ainda que eu sou Deus? Felipe, você não percebeu ainda que eu e o Pai somos assim, Felipe? Nós somos um, nós estamos unidos. E aqui nós vemos claramente Jesus falando a respeito de quem Ele é. O Evangelho de João inteiro é maravilhoso de nós lermos, percebendo Jesus sendo apresentado como o próprio Deus, como Filho de Deus, mas sendo o próprio Deus que se fez gente, que esteve aqui entre nós. Mas aí, ainda naqueles dias, os discípulos confusos, perguntando: mas Filho, Pai,
E depois Jesus ainda, nós vamos ver mais para frente, vai falar a respeito da terceira pessoa do Espírito Santo. E aí ficava aquela pergunta na cabeça dos discípulos, como é que é esse negócio? Pai, Filho, e ainda o Senhor veio falar de Espírito Santo? Como é que funciona esse negócio? E essa pergunta é literalmente milenar, essa questão a respeito de Deus, são 3 deuses? É um Deus só? Como que a Bíblia diz que é um único Deus e que nós adoramos a um único Deus? Como que nós cristãos, somos uma religião monoteísta, ou seja, temos apenas um Deus, e aí nós podemos dizer que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí você lembra, quando vai acontecer um batismo, alguma coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê na Bíblia tantas vezes, né, a bênção, puxando aquilo que é de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente já lembra de tantas coisas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí surge aquela pergunta, quem são? Como é que funciona esse negócio? Afinal, são 3 ou são 1? E eu vou dizer para você, a Trindade, esse fato de Deus ser um, mas se apresentar em 3 pessoas é um grande mistério. Tem uma frase que eu achei bem legal aqui, que diz assim, Trindade, tente explicá-la e você perderá a cabeça. Tente explicar com a sua mente humana esse conceito de Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas são a mesma pessoa, se apresentam de maneira diferente. Como é que funciona esse negócio? E se tentar explicar isso com a nossa condição humana, não se explica. Como é que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Como é que funciona? Mas na matemática de Deus é assim, 1 mais 1 mais 1 igual a 1, um único Deus. A frase diz, tente explicá-la e você perderá a cabeça, mas tente negá-la e você perderá a alma. Se nós tentarmos explicar com a nossa razão, não conseguiremos. Mas se nós negarmos o fato de que o nosso Deus é o único e soberano e grande, onipotente, onipresente Deus, que é autoexistente, ou seja, sempre existiu, não foi criado, não tem começo e não terá fim. Esse Deus Todo-Poderoso é um único Deus, diga um único Deus, se apresenta em 3 pessoas, mas continua sendo um Deus. Essa é a verdade. O nosso Deus é um único Deus, mas o nosso Deus é 3 pessoas. Nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sobre a Trindade você precisa saber que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Eles existem em uma comunhão eterna, sempre estiveram em comunhão e são um. Tem uma comunhão tão grande, eles coexistem de maneira tão única que, sendo 3 pessoas, são um único Deus. E a Bíblia deixa claro isso quando fala, Jesus dizendo, quem me vê, vê o Pai. Quando vemos que Jesus é o Filho de Deus, quando vemos que o Espírito Santo é uma continuação daquilo que Jesus veio fazer nessa terra. E eu vou tentar levar um pouquinho esse conceito de Trindade e depois nós vamos trazer para a ideia de Jesus. Então preste bem atenção, porque já perguntavam nas músicas, perguntavam por tudo, como é que é esse negócio? É um Deus, mas são 3, é 3, mas é 1. É isso mesmo, tá? Então, Deus é 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada pessoa é Deus. Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os 3 são um, e continuam sempre sendo Deus, e apenas existe um Deus. Amém? Confundiu um pouquinho? É isso mesmo. Tá? Se confundir um pouquinho, tá certo. Não tente entender com a sua mente, creia com o seu coração. Nós vamos entender um pouquinho mais. Falando a respeito de Deus Criador, o Deus grande, o Senhor. Na semana passada a pastora Janete trouxe, e nós ficamos admirados com a grandeza desse Deus. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é todo poderoso, um Deus que disse, haja luz e houve luz. Um Deus que criou o universo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou a raça humana, idealizou para que ela pudesse viver para o louvor da sua glória. Mas quem é esse Deus? O que é Deus? A gente chama Deus, a gente já lembra do Deus que é o Pai do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Mas se nós formos olhar para a raça humana, Deus não é um nome, não é um nome próprio, Deus, mas ele é um título, ok? Assim como um diretor de uma escola, diretor não é o nome dele, é um título, ele é diretor, mas o nome dele é fulano. As pessoas colocam, em toda a história da raça humana, a ideia de Deus como uma etiqueta. É como se colocássemos uma etiqueta e disse, olha, isso é Deus, isso não é Deus. Existem pessoas, por exemplo, lá na Índia, que pegam a vaca, e isso é fato, tá, gente? A vaca, e colam nela uma etiqueta e dizem, Deus. Nós vemos povos da antiguidade, ainda muitas coisas dos nossos dias, que olham para o sol, olham para a lua, olham para as estrelas, olham para as coisas criadas e colam uma etiqueta e dizem Deus, o Deus Sol, o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo. E colam. Os egípcios tinham o Deus gato, o Deus cobra, o Deus isso, o Deus aquilo. Então Deus é uma etiqueta que as pessoas colam numa divindade e dizem que essa é uma divindade. Nós cremos em um único Deus. Nós cremos nesse Deus. Mas quem é esse Deus? Quando Abraão estava nessa terra, Deus, o nosso Senhor, aquele Deus mesmo, nosso Deus, chamou Abraão e fez com Abraão uma aliança e disse a Abraão, as coisas estão complicadas, a gente está separado, a humanidade se afastou de mim, mas eu quero, através de você, separar um povo, para que através deste povo, todas as nações da terra sejam benditas e todas as nações da terra possam alcançar a salvação, porque através de um descendente teu, essas pessoas poderão alcançar a salvação. E aí começamos, já que somos cristãos e vemos e temos nessa história do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Abraão, começamos a chamar esse Deus de o Deus de Abraão. Mais para frente, passou Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes dele lá no Egito, e aí Deus chamou Moisés. E Deus apareceu para Moisés e disse, Moisés, eu sou Deus. Moisés, vai lá, eu quero que você liberte o meu povo. E Moisés perguntou, mas quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas qual é o teu nome, Senhor? E a resposta, dizem que foi algo parecido com isso. O som de uma respiração, um nome impronunciável do grande Deus. E aí Moisés ficou encucado com isso e disse, mas Senhor, como que eu posso dizer quem que me enviou? Quem que me enviou para salvar aquele povo? Eu vou chegar lá diante do faraó e vou dizer, quem é esse Deus? Quem é esse Senhor soberano? E Deus disse, digam para eles que eu sou. O eu sou, o grande eu sou, enviou. E essa frase, este fato de chamar de eu sou, ficou conhecido, ficou claro para todos os judeus que se tratava de um grande Deus, que se tratava do Criador dos céus e da terra, que se tratava do Senhor deles. É como se Deus dissesse assim, eu sou tudo que você precisa. Eu sou o Criador, eu sou o grande rei de todo o universo, eu sou a vida para aquele que precisa de vida, eu sou a paz para aquele que precisa de paz, eu sou a cura para aquele que precisa de cura, eu sou e eu sou tudo que você precisa. Eu sou e eu estou em todos os lugares e eu sou tudo aquilo que você precisa. E os judeus começaram, o povo de Israel, e hoje nós conhecemos como judeus, começaram a reverenciar este grande Deus, e Deus começou a mostrar para eles algumas formas de eles o cultuarem, o adorarem. E eles transliteraram aquele som de respiração, transliteraram em 4 letras, YHWH. Esse é o nome de Deus. E nós transliteramos para o português o Deus Jeová, o Deus Javé. Este é o nosso Deus, este é o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles tinham uma reverência tão grande com esse Deus que eles não pronunciavam o nome de Deus. Diziam o Senhor,
Se você for olhar na tua Bíblia, né, sempre que diz o Senhor, está falando deste Deus, está falando de Jeová, de Javé, de YHWH, está falando do grande eu sou. Eles tinham uma reverência tão grande com este Deus que eles nem pronunciavam o nome dele. Para vocês terem uma ideia, quando os escribas do povo judeu estavam copiando as escrituras sagradas, a lei, o Antigo Testamento, eles copiavam tudo com uma pena, né? uma caneta de pena normal. Quando chegava naquele nome de Deus, eles trocavam aquela pena por uma pena folhada a ouro. E eles escreviam o nome de Deus e eles jogavam fora aquela pena. De tamanho temor por este Deus, um Deus que era lá em cima, um Deus lá longe, um Deus grande, mas que estava lá em cima. E aí, Jesus nasceu deste povo, da descendência de Abraão, deste povo que foi livre lá do Egito, que viveu as maravilhas do Senhor, que o Senhor foi trazendo eles num caminho, até que Jesus veio a essa terra. E Jesus cresceu no meio disso, humanamente, cresceu no meio dessa cultura, de que Deus era um Deus poderoso, mas distante. Mas Jesus começou a falar a respeito de Deus com uma intimidade que era, de muitas formas, ofensiva para os religiosos daqueles dias, que estavam acostumados, imagina, a escrever de vez em quando o nome de Deus assim e jogar a pena fora. E Jesus falava com uma intimidade totalmente ofensiva, dizendo: as mesmas obras que eu faço, essas são as obras do meu Pai, porque Ele é o meu Pai. E dizer que Deus era Pai era extremamente ofensivo para os judeus, porque Deus é santo e a humanidade estava perdida. Jesus fala: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu e meu Pai somos um. Para você ter uma ideia, aquela frase que Deus disse, né? Diga para eles que eu sou, o enviou. Quando os judeus iam falar assim, por exemplo, eu sou o Tiago, eles diziam: eu, Tiago, você, Sandro. Eu, Tiago, você, Sandro, dentro daquela língua, é assim que eles fazem. Eles não usavam eu sou o Tiago, você é, eu sou. Não, eles diziam eu, Tiago. Porque só Deus podia dizer eu sou. E o que Jesus chegou falando? Jesus usou muitas e muitas vezes essa expressão e disse: eu sou. Eu sou o pão da vida. E se vocês se alimentarem de mim, por mim vocês vão viver. Eu sou a videira verdadeira, e se vocês permanecerem comigo, vocês darão muito fruto. Eu sou a porta, e se vocês entrarem por mim, vocês chegarão a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade a não ser eu. Jesus dizendo: eu sou a vida, aquele que me vê tem a vida, aquele que crê em mim tem a vida. Eu sou tudo aquilo que vocês precisam. Abraão era o patriarca daquele povo, era reverenciado por eles de uma forma toda especial, pela sua fé e por Deus tê-lo chamado. E em certa ocasião Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se apresenta como Deus. E aí aquele povo olhou para ele e falou: Jesus, você tá de brincadeira, Jesus. Tudo bem você falar um monte de coisa aí, mas você dizer que antes de Abraão você é. Você usar essa expressão eu sou. Como pode isso, Jesus? Isso não está certo. Como é que pode? Você deve estar brincando com a gente. Mas Jesus era. E Jesus continua sendo o grande eu sou. Jesus é Deus. E Jesus veio mostrar que este Deus grande, mas distante, é um Deus presente, é um Deus próximo. Porque Jesus, que sempre esteve com Deus, a Bíblia diz em João, no capítulo 1, quando começa a falar, fala assim, que o verbo, ou a palavra, se falando a respeito de Jesus, estava com Deus e era Deus. No princípio, todas as coisas foram criadas por Ele. Sabe, no princípio, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus está puxando essa prerrogativa, está sendo puxada para Jesus, dizendo lá no princípio, Jesus estava junto. Jesus é Deus. Jesus é Senhor, mas um Senhor que se fez
carne, que esteve junto com a gente. Hebreus capítulo 1, versículo 3, coloca lá para mim na tela, vai falar a respeito de Jesus mesmo como sendo Deus, sendo a exata expressão. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é o nosso Deus, Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, é esse aqui. Diz ali, ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata de Deus. Pode alguém ser a expressão exata de um Deus perfeito e não ser perfeito? Pode alguém ser a expressão exata de um ser eterno e não ser eterno? Pode alguém ser a expressão exata de um ser todo-poderoso e não ser? Não tem como. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, porque Ele é Deus. Ele é o próprio Senhor. Ok, nós vemos Jesus, nós vemos Deus, um Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Trindade. E a terceira? Volta lá para João, capítulo 14, versículos 15 a 17, Jesus vai falar a respeito disso. Ele diz: se vocês me amam, guardarão ou obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem que é esse conselheiro? Ou consolador, depende da tradução, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Primeiro Jesus disse para o Felipe, nesse mesmo capítulo: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Deus, Jesus falando, quem me vê, vê o Pai, eu sou Deus Filho. E depois ele diz: se vocês me amam, vocês vão me obedecer. E sabe o que vai acontecer? Eu vou pedir ao Pai, o Filho pede ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, que é o Espírito Santo. Legal quando a gente olha para essa expressão aqui, um outro conselheiro, ele está falando de alguém do mesma essência, do mesmo tipo dele mesmo, que é Deus. Nós, em português, a gente fala, por exemplo, duas cadeiras iguais, né? Duas cadeiras iguais. A gente diz uma cadeira, outra cadeira. Mas na língua que está escrito isso aqui, é como se dissesse uma cadeira, heterocadeira. Uma outra cadeira de um outro tipo. Tá? Se ela for diferente, ela é uma heterocadeira. Mas a palavra que ele usou aqui é a palavra allos, que significa uma outra cadeira, mas ela é da mesma essência. Ou seja, duas cadeiras iguaizinhas. São allos, cadeira. Quer dizer, uma cadeira igualzinha a outra cadeira. Então Jesus diz: eu vou enviar um outro conselheiro. Eu vou enviar alguém igual a mim. Eu vou enviar alguém que é da mesma essência que eu, o Espírito Santo de Deus. E aí volta naquela pergunta: mas é um Deus? Sim, é um único Deus. Mas são três pessoas? Sim, isso mesmo. Três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é Deus por si mesmo. Deus Filho é Deus por si mesmo. Deus Espírito Santo é Deus por si mesmo. E é como se eles sempre existissem e sempre estivessem juntos, vivendo em comunhão e trabalhando juntos. Um único Deus em uma comunhão eterna e perfeita de três pessoas por toda a eternidade. Quer um exemplo? Outro exemplo? Com quem que Adão se relacionava lá no Jardim do Éden, que diz que andava com Deus? Com o próprio Deus Pai, Senhor, Jeová, andava com ele, estava com ele. Mas aí Adão pecou, Eva, a humanidade, pecou e se afastou de Deus. E aí Jesus disse: eu vou. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém, tadinho, mataram Jesus. Jesus se entregou, Jesus se deu, como o próprio Deus, ele disse: eu vou. E o Pai disse: vai. E aí Jesus veio, e Jesus cumpriu aquilo pelo qual ele veio fazer. Ele veio salvar a humanidade, ele veio aproximar a humanidade de Deus. E aí depois ele diz: agora eu vou subir para o Pai de volta, eu já cumpri meu papel aqui,
eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu vou subir para o Pai, mas vocês não se preocupem porque eu vou enviar um outro consolador, um outro conselheiro, um outro companheiro, alguém para estar junto com vocês o tempo todo. E ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e continua sendo Deus com a gente, Deus aqui, Deus perto de nós, e nós temos a oportunidade de viver com Ele. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente, inteiramente Deus, mas há um único Deus. Amém? Entendeu? Vamos lá. Segue em frente, né? Não tem como a gente dizer, não, eu entendi a Trindade, eu compreendi aquilo que eu posso compreender. E a partir daqui, sabe qual é a nossa resposta? Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus o Pai, eu acredito no Santo Espírito, e vida nova Ele me traz, e porque Ele está comigo, eu posso crer e conhecê-lo mais. Amém? Mas Deus, esse Deus tão grande, se fez gente, se fez carne. Volta lá para João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Quando a gente terminou o culto aqui semana passada, uma pessoa disse assim, falando a respeito de Deus, da grandeza dele, uma pessoa disse, pastor, quando a gente ouve uma palavra dessa sobre a grandeza de Deus, a gente se sente uma formiguinha, né? Mas não aquelas formiguinhas maiorzinhas, aquelas formiguinhas bem pequenininhas assim, que andam. Eu falei, é verdade, né? A gente se sente mesmo. Mas ele emendou assim, mas uma formiguinha bem importante, né? E eu, olhando para isso, é realmente assim que a gente se sente. Perto da grandeza de Deus, a gente é uma formiguinha bem pequenininha, mas uma formiguinha tão importante para Deus, tão amada por Deus, a ponto de Ele fazer aquilo que Ele fez, de se dar. A gente começou cantando aqui uma música, Ele se deu por mim, Ele se entregou por mim, Ele mesmo veio a essa terra. Jesus se entregou, Jesus se fez gente, Jesus se esvaziou daquilo que Ele tinha, sendo Deus, estando com Deus, e veio até aqui. Você imagina a distância que existe entre um Deus santo e perfeito para estar aqui com a gente? Diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. De quem que está falando aí? De Jesus. Aquele que é a palavra, e Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio e era Deus. Continua passando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Agora coloca no versículo 12, nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Até no 12 está falando a respeito de João Batista, contando a história. Depois diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Continua, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Evangelho de João começa apresentando Jesus como aquele que sempre foi Deus e sempre esteve com Deus. Essa palavra, que é Deus, esteve com Deus, fez todas as coisas e tudo foi criado por Ele. E aí ele diz no versículo 12, e aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Sem Jesus nós temos o direito de sermos filhos de Deus, é porque sem Jesus nós não somos. Mas Ele era, Ele sempre foi filho. Aqui diz que Ele é o unigênito do Pai. Isso diz que é aquele que é o único Filho de Deus e o único que foi gerado do Pai, da mesma essência do Pai, do mesmo DNA do Pai, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Sabe quando um melhor escultor ou pintor faz uma obra de arte, por melhor que ela seja, por mais bonita que ela seja, ele não consegue passar o seu DNA. Ele faz uma criatura. Ele faz algo muito bem feito, mas uma criatura. Mas quando ele tem um filho, ele gera esse filho. Esse filho carrega o seu DNA, vem com a sua mesma essência. Nós, seres humanos, afastados de Deus pelo pecado, somos apenas criaturas de Deus,
criaturas muito bem feitas. Se a gente for olhar, a gente consegue engrandecer o nosso Deus por tanta coisa boa que Ele colocou no ser humano, mas conseguimos enxergar também tantas coisas ruins. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele é o unigênito de Deus. É aquele que foi gerado do próprio Deus. É aquele que sempre foi Deus, desde sempre. Quando diz ali que aquele, no versículo 12, que diz ali, aquele que crê no nome de Jesus, é dado o direito de ser filho de Deus. É como se dissesse, é dado a autoridade, é dado o poder para que ele se torne filho de Deus. Mas a Jesus esse poder nunca foi dado, porque ele sempre teve. Não precisa dar para alguém que sempre teve o poder. Jesus sempre foi filho de Deus. Quando Deus criou a humanidade e disse, olha, vocês devem dominar sobre essa terra, dominem sobre os animais, dominem sobre o campo, dominem sobre tudo que está aqui, cuidem bem. Não estamos, como humanidade, cuidando muito bem do planeta, as respostas estão vindo por aí, mas Deus disse, cuidem desse planeta, vocês têm autoridade, mas a gente tem uma autoridade mais ou menos. Jesus tem uma autoridade completa. Ele veio até essa terra, sendo homem, se fez carne, esteve aqui, mas Jesus disse, quando a tempestade estava muito grande, para vento, para chuva, o que aconteceu? Parou. Ser humano nenhum pode fazer isso. Jesus superou os poderes da natureza, Jesus superou as leis da física. Jesus, quando os discípulos tinham já saído de barco, ele ficou para trás, ficou orando, e ele resolveu ir até os seus discípulos. Como é que ele foi? Andando sobre as águas. Porque Jesus tem autoridade, tem poder. Se fez carne, esteve aqui, mas dominou sobre as leis da física. Ele multiplicou os pães, ele curou os enfermos, ele esteve aqui. Sabe o que é isso? Deus, todo-poderoso, grande, esteve aqui. Deus, todo-poderoso, na pessoa de Jesus, deixou a sua glória e esteve aqui. Por quê? Por amor. Por amor. Um conceito muito importante quando a gente fala de Jesus é crer que Ele é Deus. Muitos falam de Jesus, e muitas religiões falam de Jesus, dizendo que Ele foi um grande profeta, que Ele foi um grande homem. Outros admiram o ensino de Jesus e dizem que Ele falou bem, que Ele ensinou o amor, e tudo isso é verdade. Jesus profetizou, Jesus ensinou bem, Jesus ensinou o amor, Jesus foi um grande homem nessa terra. Mas se eu e você não crermos que Jesus é Deus feito carne, Deus encarnado, feito carne, tá? A palavra é meio estranha, mas é isso mesmo, tá? Encarnado, Deus feito carne, nós não temos a salvação. Porque somente um Deus todo-poderoso poderia bolar um plano desse. Enviar o seu filho que não tinha o pecado, ou seja, a separação entre nós e Deus, para que ele se fizesse carne, estivesse aqui, para que ele pudesse vencer em nosso lugar. Deus, pela sua própria palavra, estava condicionado a um preço a ser pago. O pecado fez separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que as nossas iniquidades separam a gente de Deus. Não tinha como, não tinha. Era uma barreira inacessível a qualquer ser humano. Por mais que fizessem obras maravilhosas, por mais que ajudassem os outros, por mais que fizessem tantas coisas, sem o Filho de Deus ter se feito carne e estado aqui, não haveria salvação para nenhum de nós. Por isso que nós temos que entender Jesus, esse Deus se fez gente, se fez carne. E não só isso, Jesus, quando se fez carne, se fez gente, experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Quando diz ali no versículo 14 de João, João 1,14, não sei se a tua tradução diz que o verbo se fez carne, ou diz que essa palavra, aquele que é a palavra, tornou-se carne e esteve entre nós. Está falando de um termo tabernaculou, ou seja, armou a sua tendinha. É muito legal essa ideia. Jesus veio e armou a sua barraquinha, tá? Aqui junto com a gente, temporária, esteve aqui, passou por aqui, viveu por aqui, nasceu, cresceu como um ser humano, venceu como um ser humano, experimentou as tentações como um ser humano. Você acha que o diabo ia chegar para Jesus e ia tentar Jesus, falar: Jesus, eu vou te dar riqueza, Jesus, eu vou te dar tantas coisas, se ele achasse que Jesus não poderia ceder? Jesus era Deus, mas tinha se feito carne.
estava aqui, sofreu essas tentações como nós sofremos, mas venceu, porque estava perto de Deus, porque vivia com Deus, porque era Deus feito gente, mas vivia com o Senhor, um ser humano que viveu com o Senhor, que esteve com Ele, que obedeceu, um ser humano que sofreu e aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, a Bíblia diz. Jesus, Deus feito gente, a Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Quanto mais Ele experimentava as coisas dessa terra, mais Ele obedecia e continuava obedecendo ao Senhor. Quando a gente diz que Jesus tabernaculou entre nós, esteve aqui, Jesus habitou entre nós, nós estamos dizendo que Ele, que é Senhor, e que a Bíblia diz que seres celestiais ficam o tempo todo falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, lá na eternidade, naquela maravilha da eternidade. Diz que Jesus deixou essa condição, apesar de nunca ter deixado de ser Deus, Jesus deixou aquela condição de estar com Deus, de ser um com Ele, e se fez carne. É como se Ele saísse do Santo, 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 para experimentar todo o lixo desse planeta. O lixo que nós, seres humanos, somos e fazemos com as nossas coisas. Jesus esteve em todos os lugares, Jesus viu o que nós, seres humanos, afastados do Senhor, somos capazes. Viu a maldade humana, experimentou na pele a traição do seu povo. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo judeu que almejava pelo Messias não reconheceu Jesus como tal. Muitos olhavam para Jesus, viam as suas obras, mas por religiosidade, por não ser do jeito que eles esperavam que fosse, por tentarem encaixar Deus nas suas caixinhas, não creram em Jesus. Mas Jesus esteve aqui. Deus esteve aqui como homem. Deus esteve aqui como homem. Eu digo mais, Ele continua aqui na pessoa do Espírito Santo, mas Ele esteve aqui vivendo como homem. E a Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Então Jesus ia numa festa de casamento, estava lá. Jesus transformou água em vinho lá num casamento, Jesus estava lá. A Bíblia diz que os religiosos da época, eles olhavam torto para Jesus e diziam: esse cara aí não pode ser um mestre não, sabe por quê? Porque ao invés de falar com aqueles que entendem da lei e das coisas, ele vai lá se misturar com essa ralé que não entende nada. Ele vai nos casamentos, ele vai lá falar com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, com o povo que passava a mão, roubava. Então ele falava com os corruptos dos seus dias. Ele falava, a Bíblia diz, que ele estava junto com as mulheres de má índole, no sentido de pregavam onde eles estavam. Povo é povo. Então estava lá, a feira daqueles dias, Jesus estava lá. Tinha um casamento, Jesus estava no casamento. Tinha o povo se reunindo, Jesus estava por lá. Jesus vivia com o povo. Jesus estava no meio de todo mundo. Jesus experimentou as coisas ruins. Jesus quebrou as barreiras que existiam. Os judeus eram extremamente xenofóbicos, ou seja, eles não gostavam e eram extremamente repulsivos. Assim, tinha uma repulsa muito grande pelos povos que não fossem judeus. Eles chamavam de gentios. Todos nós que não somos judeus somos gentios. E os samaritanos, que eram seus vizinhos mais próximos, eles tinham como se fosse um racismo muito grande com eles, porque eles eram misturados, eles falavam. Eles não eram povo de Deus. E Jesus foi lá e esteve no meio do povo samaritano. E outra coisa, os judeus daquela época, eles não podiam, eles não conversavam com as mulheres. Eles eram um povo extremamente rude com as mulheres. Se você for olhar para aquela cultura, uma cultura bem machista no verdadeiro sentido da palavra. Então eles não gostavam nem de mulheres e nem de estrangeiros. E Jesus foi lá e conversou com uma mulher samaritana. Jesus foi lá e conversou com uma mulher samaritana e que era bem pecadora, uma mulher de má índole daqueles dias. Esteve lá, conversou com ela, pregou para ela,
falou da grandeza de Deus para ela, falou que se ela bebesse daquela água que ele tinha para dar, ela nunca mais teria sede, influenciou aquela mulher, influenciou ela, levou o evangelho para muitos daquela cidade e muitas pessoas se converteram. Então Jesus não tinha barreira religiosa para ele. Jesus veio para quebrar com as barreiras que a religião coloca. Jesus veio para quebrar com as barreiras entre os povos. Jesus veio para quebrar com as barreiras que existiam entre aqueles que conheciam a lei e aqueles que não conheciam. Jesus mesmo fala que o Senhor escondeu as coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Quer dizer, Jesus veio para todos nós. Jesus veio para o povo. Jesus viveu aqui, Jesus esteve aqui, Jesus experimentou todas as coisas dessa terra, porque Deus se fez gente. Deus esteve aqui comigo, esteve aqui contigo. Se nós estivéssemos aqui naqueles dias, teríamos experimentado tudo isso. Deus se fez gente para que eu e você pudéssemos novamente ser reconciliados com Deus, estivéssemos perto dele. E Jesus veio mostrando esse relacionamento grande com Deus. Os judeus, como a gente falou, tinham aquela ideia de Deus distante, de um Deus lá longe, de um Deus que era o grande eu sou, escrevia com a pena de ouro e jogava fora. E é muito bom temer a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Deus é grande mesmo, é soberano mesmo. Mas Jesus veio revelar e mostrar que existia um caminho para viver um relacionamento íntimo com Deus. Deus, apesar da sua grandeza, nos ama. Lembra da formiguinha importante? Tu que teu vizinho fala, você é uma formiguinha importante. Sabe por quê? Porque apesar de você, perto de Deus, ser pequenininho, Deus enviou Jesus aqui para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. João apresenta Jesus em certo lugar dizendo assim que Ele é o Deus Altíssimo, que habita em luz inacessível. Imagina um Deus Altíssimo que habita em luz inacessível, lá longe. E a gente vê Jesus com um relacionamento próximo com Deus e dizendo, eu e o Pai somos um, aquele que me vê, vê o Pai, aquele que entra por essa porta, que sou eu, Jesus falando, tem a vida, aquele que me experimenta, experimenta o Pai, e aí eu vou enviar o Espírito Santo para estar contigo. Então eu, o Pai, o Espírito Santo, somos um, mas vocês precisam entender que eu me fiz gente para que vocês possam ter um relacionamento comigo. Relacionamento com Deus era a palavra-chave para Jesus. Palavra-chave para Jesus. Ele vivia e ele nos mostrou o caminho para um relacionamento próximo com Deus. Quando a gente fala de relacionamento humano, por exemplo, o maior relacionamento humano de amor que pode existir é um casamento. Hoje é dia dos namorados, olha que só, coisa legal, né? Relacionamento humano é o casamento. Por quê? Porque a gente escolhe alguém para amar. Olha que coisa legal. A gente escolhe alguém para estar junto. Mas quando a gente fala de intimidade com alguém, quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a gente vai passar a fazer algumas coisas para agradar o outro, não vai? E às vezes a gente vai deixar de fazer algumas coisas para agradar o outro. Né? Se me perguntassem assim, qual foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa por amor à sua esposa? Eu tenho que saber, né? Por exemplo, tá? Para mim, coberta no frio, qualquer lado é lado. Né? Mas se a minha esposa disse que o lado que tem a florzinha é para o pé, né? Então, eu vou dizer o quê? Tá? Por amor à minha esposa, eu vou falar assim, tudo bem, amor. Posso estar dormindo aqui, tá, né, com a minha cobertinha. Eu lembro quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi viajar e tal, e eu estava lá com a coberta, e eu lembrava dela falando assim, a florzinha para o lado tal. E aí, como eu estava com muita saudade, assim, e tal, aquela coisa, aí eu fazia do jeito dela, quer dizer, eu passei a fazer dessa forma porque eu amo. Tá? Outras coisas eu deixei de fazer porque eu amo a minha esposa, e ela deixou de fazer porque me ama. E se eu não deixei, eu tenho que deixar, se ela não deixou, ela tem que deixar, porque a gente, se amando, temos que construir isso, você também. Trazendo isso para esse relacionamento com Deus, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas que Ele escolheu a nós. Mas nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, então é um relacionamento que Ele mostrou seu amor e agora nós amamos Deus de volta. Olha que legal, relacionamento. Ele nos amou primeiro e nós amamos de volta. A pergunta é, quando foi a última vez que você fez alguma coisa por causa de Jesus?
você passou a fazer alguma coisa por causa de Jesus? Ou, quando foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa por causa de Jesus? Pecados nos afastam de Deus. Mágoas, guardar no coração, nos afastam de Deus. Embaraços, vícios, comportamentos que são nossos, que a gente tem uma impulsividade por fazer e vontade de fazer, que não agradam a Deus. Nós precisamos olhar e dizer: Senhor Jesus, por amor a Ti, eu quero ter esse relacionamento com o Pai, eu quero ter esse relacionamento contigo, relacionamento com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são um, mas eu preciso deixar de fazer algumas coisas, e eu preciso passar a fazer outras. Se você não gosta de falar ou de se expressar com os outros, a Bíblia diz: prega o Evangelho. A Bíblia diz: façam discípulos com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com o teu jeito. Você não precisa sair, colocar um caixote no meio da rua e sair falando se Deus não te chamou para isso. Ele te chamou, faz. Mas quando que você começou a fazer alguma coisa por causa de Deus? Quando que você parou de fazer alguma coisa por causa de Deus? Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Deus se fez gente por causa de mim, por causa de você. A Bíblia diz que Jesus olhou o fruto do seu penoso trabalho. Quando Jesus enfrentava aquela situação que muito mais do que ser uns cravos nas suas mãos ou ser pregado na cruz, era uma separação momentânea com Deus. Quando ele enfrentou essa situação, ele estava olhando o fruto do seu penoso trabalho, que era eu e você reconciliados com Deus. Veja só, o que prendeu Jesus lá na cruz não foi aqueles cravos, foi o amor que ele tinha por cada um de nós. Porque Deus revelou o seu amor, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nos amou primeiro, nos estendeu a mão e disse: eu vou me fazer gente, para que você possa se aproximar de mim. Eu vou mostrar que é possível um homem ir, vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer as coisas desta vida. Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas se animem, porque eu venci o mundo. Então Deus dizendo: alguém vai, eu mesmo vou me fazer gente, vou vencer e vou abrir o caminho para que outros, por meio de Jesus, possam vencer. Não pelas nossas forças, porque nós nunca conseguiríamos, mas pela graça, pelo presente que o Senhor me dá. Então, tudo na minha vida passa a ter a ver com Deus. Este Deus que é grande, que é incompreensível, que é inexplicável, mas que é percebível. Eu não posso explicar Deus, ninguém explica Deus, mas eu posso perceber Deus. E a maneira mais significativa de Deus se dar a perceber foi enviando Jesus para se fazer gente, para se fazer carne, para estar aqui comigo, contigo, continuar. E Jesus: eu sou, lembra que ele disse? Eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou tudo que você precisa. Tudo que você precisa, eu sou, diz Jesus. Então tudo se torna por Ele e para Ele. Tudo tem a ver com Deus. Perceba, volta para a Trindade de novo, volta para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo tem a ver com Deus. Nós somos criados por Ele, mas Ele na condição de Deus, sendo três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas para a sua glória. O homem se separou de Deus pelo pecado. O plano é de Deus para salvar a humanidade. Jesus se dá, o Pai envia Jesus. Tudo, o preço é pago. O preço é pago, e depois o Espírito Santo nos conduz. Então veja a Trindade nisso. Tudo é Deus quem faz. O plano é dele, a execução é dele, é tudo de Deus, é tudo por Deus. Deus mesmo enviou Jesus para pagar o preço que nos separava dele mesmo. Então Deus se fez gente para pagar o preço para quem? Com quem que nós devíamos? Para Deus. Então a justiça de Deus e a santidade de Deus se manifestaram em Jesus, porque em Jesus o pecado foi julgado em Jesus, para que eu e você não precisássemos ser julgados e condenados, porque nós merecíamos o castigo. Jesus se tornou castigo em nosso lugar, para que agora nós possamos viver com Ele.
Deus se fez gente para que você possa ser dele novamente. Deus se fez gente para que você possa experimentar um relacionamento com Deus. Amém?